Graças damos ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de poder mais um momento aprender a sua palavra nesta edição de mais um simpósio de doutrinas bíblicas. E esse ano tem um tema muito propício, importante, falando sobre o propósito da vida cristã. Queremos louvar a Deus, agradecer a Ele, atribuir ao Senhor nosso Deus honras, glórias e louvores para sempre. Nosso pastor Ismael, que também confiou a escala para estarmos aqui trazendo uma reflexão baseada na lição de número 3. Eu queria compartilhar com os irmãos a lição de número 3. Ontem tivemos uma aula também maravilhosa, ontem à noite, hoje à tarde, não pude chegar, mas hoje à noite estamos aqui para aprender juntos a palavra do Senhor e ser abençoado pela sua presença. A lição de hoje traz o tema falando sobre o propósito de um fiel adorador. Repita após mim, diga: um propósito. Dá para ser melhor. Um propósito de ser um fiel adorador. Queridos irmãos, com a graça do Senhor, estava sentado ali ouvindo os louvores e alegrou o nosso coração, fez a gente sentir a presença do Senhor, e assentado orando ao Senhor, pedindo a sua graça e o seu auxílio para este momento. E queria compartilhar com os irmãos o texto-chave, o versículo-chave, está no livro de Daniel. Abra sua Bíblia, quem não tem um simpósio, acompanhe em Daniel capítulo 3, e o versículo de número 28, que diz a seguinte expressão bíblica: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Quantos podem dizer amém? Meus irmãos, palavra de Deus, tema-chave para esse momento. A lição traz 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre a adoração de um cristão exclusiva. O segundo tópico fala sobre a adoração de um cristão genuína. E o terceiro e último tópico da lição de número 3 fala sobre a ação divinas na vida de um adorador. Meditando com a ajuda do Senhor, nosso Deus, sobre esta lição, podemos observar e aprender com 3 personagens bíblicos bastante conhecidos, 3 jovens que foram obedientes e serviu ao Senhor com fidelidade. A introdução
da lição diz assim: no capítulo 3 do livro de Daniel, não figura como personagem, ainda que seja o narrador dos fatos, conforme ele mesmo afirma em Daniel 7:1. Nesse episódio, seus leais companheiros, Ananias, Misael e Azarias, foram colocados à prova em relação à sua fidelidade a Deus. Então, observamos que a lição vai estar focando os amigos de Daniel, né? Ananias, Misael e Azarias. E a introdução continua dizendo: o ataque foi direto e específico, quisera impedir uma trajetória de adoração sincera ao Senhor. A estalta no campo de Dura foi uma ocasião em que Satanás tentou interferir na vida piedosa de jovens santos e consagrados a Deus. Uma tentativa de substituir a adoração pelo culto a pessoas. Então, observamos, queridos irmãos, que o capítulo 3 do livro de Daniel já registra com muita clareza que aqueles 3 jovens estavam a serviço da Babilônia, pois eles eram cativos ali naquela província, e em dado momento a sua fidelidade a Deus foi posto à prova, como diz o comentarista aqui, né? Colocou à prova a fidelidade daqueles servos do Senhor, quando Nabucodonosor, com seu orgulho no coração, quis ou fez uma estátua. Essa estátua era uma estátua de ouro maciço, né? E a Bíblia vai mostrar que ela possuía 27 metros de altura, né? E 7 centímetros de largura. Era a estátua que estava mostrando a realeza, né, a prepotência de Nabucodonosor. Porém, a introdução ainda continua dizendo que o diabo quis impedir, né, de forma bem clara, atrapalhar a vida daqueles que estavam ali querendo servir a Deus e servindo a Deus com fidelidade. O tópico primeiro vai falar sobre a adoração de um cristão exclusiva, né? A adoração de um cristão é exclusiva. E eu estava a pensar e a meditar na palavra adoração, porque a lição vai falar sobre esta atitude do servo do Senhor de ser um fiel adorador. E pude entender que a palavra adoração tem os seus conceitos, né? E me chamou a atenção que a adoração podemos definir de várias maneiras, mas eu fiz aqui um rascunho sobre o que é adoração ou o conceito de adoração, e podemos definir então que adorar a Deus consiste em ação, sentimentos, palavras e pensamentos
que reverenciam e honram ao nosso Deus. Então, dos conceitos da palavra adoração se refere a uma ação, né, de alguém que se posiciona agindo, mostrando também sentimentos em palavras e em pensamentos que ele reverencia e honra ao seu Deus, né? Então, ação, sentimentos e palavras. Adoração é definido também com esse conceito, né? Nas ações, por exemplo, quando a pessoa é um adorador fiel, de forma clara, né? Ele demonstra isso nas ações, numa vida de santidade. Mateus capítulo 5, versículo 16. Ele é diferente, o adorador, as suas ações são diferentes das ações das pessoas impuras. Ele também, nas suas ações, ele serve ao Senhor com alegria, né? No servir com alegria é uma atitude de ação que um adorador também ele tem, no servir a Deus com júbilo. Salmo de número 100, versículo 1 a 2. E também em demonstração de fidelidade a Deus. Foi o que os 3 jovens ali fizeram, conforme Daniel capítulo 3, versículo 7 a 12. Então, nas ações, a gente pode observar que o adorador, ele se posiciona, né, tendo uma vida santa, tendo um serviço, né, sempre alegre, fazendo as coisas para Deus com alegria. Até porque a palavra, no sentido das ações, né, da adoração a Deus, é uma palavra que se refere a um termo grego que significa latreia, que significa fala de serviço prestado a Deus. Quando a pessoa ele tem este perfil na sua vida, em santidade, vivendo uma vida de pureza, servindo a Deus com alegria e também demonstrando a fidelidade a Deus nas horas das dificuldades, ele está agindo, as suas ações é uma ação que está demonstrando que ele é alguém que está adorando a Deus. No sentimento também, conforme Lucas capítulo 10, versículo de número 27, né? Aonde Jesus disse que devemos amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e de todo o entendimento, né? Então observe que o conceito da palavra adoração se refere a todo o nosso ser, a toda a nossa vida, nas ações, nos sentimentos e também nas palavras, né? E quando a gente se refere a esses conceitos de uma postura de alguém que é um fiel adorador, ele começa a entender a respeito das coisas de Deus, ele começa a ter conhecimento das coisas de Deus, né? Ele começa a compreender quem é Deus, ele começa a ter uma intimidade com Deus, e quando ele entende quem é Deus, só resta uma alternativa, né? Adorar Ele.
Era o que os três jovens ele possuía. Aleluia. Eles adoravam a Deus nas ações. Eles adoravam a Deus, né, de todo o entendimento, de toda a alma, de todo o coração, de todas as suas forças. E ele adorava a Deus também em palavras, ou seja, orando, louvando, dando testemunho de que era um adorador do Deus Altíssimo. E por isso que o comentarista ele diz que a adoração de um cristão ela é exclusiva, né? A palavra exclusiva quer dizer que não condiz com algo, ou seja, a adoração do cristão é somente para Deus, é exclusivamente de Deus, né? A adoração de um servo do Senhor que é cristão em Cristo, serve a Cristo, a sua adoração é exclusiva do Senhor, né? Aleluia. Ele não presta adoração a nenhuma outra coisa, né? O seu propósito, o seu objetivo, né? A sua finalidade, aleluia, a respeito do conceito de adoração, é somente centralizada e unicamente prestada ao Deus Criador de todas as coisas. Aleluia, aleluia. Se a gente for deter-se em cada tópico, com certeza o tempo não nos cabe, mas a gente irá resumir, com a ajuda do Senhor, alguns pontos importantes e vermos que a adoração de um cristão, de fato, ela é exclusiva, né? Ele não adora outra coisa, ele só adora a Deus. Aleluia. Ele só presta adoração a Deus. O ponto primeiro fala sobre 1.1 fala sobre esse aspecto, né, da exclusividade que eles tiveram em relação à adoração a somente a Deus, né? No versículo 12 de Daniel 3, diz assim a palavra do Senhor: quando eles foram denunciados, quando eles não tiveram a postura de se curvar perante aquela estátua, e a denúncia logo veio e disseram: alguns judeus não fizeram caso de ti, aos teus deuses não servem e nem a estátua de ouro. Então observe que eles tiveram essa postura. Porque eles tiveram essa postura mediante aquela ameaça que estava posto ali para quem negasse a adoração a Nabucodonosor, a sua estátua, né? Os irmãos vão observar que o tópico vai falar sobre esta veracidade e vai falar que eles não adoraram a Nabucodonosor, eles não adoraram os falsos deuses, eles não adoraram a estátua de ouro. Por quê? Porque a sua adoração era somente a Deus. Ele não prestava adoração a outra imagem de escultura e nem adorava outra coisa a não ser o seu Deus. Aleluia. E hoje a gente sabe que existem muitos ídolos hoje neste mundo
odierno, aonde pessoas se levantam e querem receber para si adoração, né? Receber para si adoração. Muitos adoram o dinheiro, muitos adoram um jogador de futebol, muitos adoram um cantor famoso, muitos se prostram e reverenciam até coisas materiais e efêmeras desta terra, né? Uma vez eu estava assistindo uma reportagem onde estava o conteúdo falando sobre as redes sociais, né? E uma jovem sendo entrevistada, né? Ela disse ao jornalista que não conseguia viver sem o seu aparelho de celular, né? E a gente vê que com aquela fala que ela estava dizendo, ela estava a ponto, né? A ponto de estar centralizada a sua vida toda num aparelho de celular, porque ela mesma disse: eu não consigo viver sem o meu aparelho de celular. Por quê? Ela estava adorando o aparelho de celular, a ponto de dizer que não vive sem um aparelho de celular. E eu disse, e olhando aquela entrevista, dizendo: meu Deus do céu, essa moça está adorando coisas passageiras. Porque, irmão, a gente não consegue viver sem Jesus, a gente não consegue viver sem Deus, a gente não consegue viver sem Ele, aleluia. E dentre outras coisas que as pessoas se prostram e reverenciam, né? E somente há um na Bíblia que é digno de receber adoração, irmão. O anjo não é digno de receber adoração. Os anjos celestiais, por mais influentes que eles sejam na esfera celestiais, sendo mensageiros de Deus, né? Alguns até adoram anjos, alguns até reverenciam anjos, mas o anjo não merece adoração. O anjo não merece ser adorado. O anjo não merece glória e nem aleluia. O anjo não. O anjo não. É criatura. É criatura. É um ser criado. E tem alguns que adoram anjos. Mas melhor do que o anjo é Jesus. Melhor do que a presença de um anjo é a presença de Jesus. É importante o anjo, né? A Bíblia diz que ele acampa aos redores que teme ao Senhor e livra e guarda, mas ele não merece adoração. Você se lembra de Maria, que foi ao sepulcro, e a Bíblia diz que já era o terceiro dia e elas foram em busca de Jesus, e quando elas chegaram no túmulo, quem estava lá? Um ser angelical, um ser celestial. Mas o ser celestial não impressionou Maria. Se aparecesse um anjo aqui, a gente ia ficar impressionado. Mas o que eu acho interessante é que naquele dado momento, aquela aparição literal de um anjo ali, falando com Maria, falando com aquelas mulheres, não impressionou ela não, sabe por quê? Porque elas foram buscar, não foi o anjo, elas foram buscar Jesus. Ela estava, aleluia, o seu objetivo e a sua finalidade era a presença, aleluia, poderosa e maior de Jesus. E elas não se impressionaram com o anjo falaram com ela, disseram: você está buscando quem? Jesus. Jesus. Jesus, 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 Jesus. Sem ele a gente não vive. Aleluia. Então o anjo ele não merece adoração, irmão.
João queria até adorá-lo. Em Apocalipse, prostrou. E diz a Bíblia que ele adorou ainda o anjo. Mas o anjo disse a ele: adora a Deus, João. Adora a Deus. Adora a Deus. Aleluia. É como se o anjo estivesse dizendo: João, eu não mereço adoração, não, João. Aleluia. O único que merece adoração é o Criador que me criou. Então adore a Ele, João. Oh, glória ao nome do Senhor. Então, a adoração de um cristão é exclusiva de Deus. Não tem anjo, não tem homem. Aleluia. Não tem ninguém. O homem, um mero mortal, não é digno de adoração, de maneira nenhuma. Até que alguns querem avacioná-los, famosos em shows, em arquibancadas esportivas, e gritam, e aplaudem, e avaciona ali um ídolo, um homem, mas ele não merece adoração, ele não é digno daquilo, ele não é digno de adoração. Aleluia. Eu me lembro muito bem de Cornélio, um homem temente que orava, e Deus ouvia a oração de Cornélio. E a Bíblia diz que Cornélio teve uma visitação de um anjo, e o anjo disse a Cornélio para chamar Pedro, o apóstolo Pedro, que iria dar as informações a ele, para ele receber a bênção da salvação. E Cornélio se preparou todinho para receber Pedro. E quando Pedro chegou na casa de Cornélio, para a gente resumir, a palavra de Deus diz que Cornélio se prostrou em terra e adorou a Pedro. Mas Pedro era homem. Aí Pedro disse a Cornélio: Cornélio, levanta, eu sou homem igual a você. Era como se Pedro estivesse dizendo: Cornélio, eu não mereço adoração, eu não sou digno de ser adorado, Cornélio. O único que você deve adorar, se prostrar, reverenciar, aleluia, é Deus. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. E Ananias, Azarias e o seu amigo ali tinha essa convicção no seu coração: a minha adoração é exclusiva, somente de Deus. Aí Nabucodonosor: eu quero a adoração de vocês, eu quero a adoração de vocês. Eu quero que vocês adorem esta imagem que eu fiz. Mas eles não adoraram. Deus conta com homens e mulheres que adorem, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Deus, ele procura homens e mulheres que o adorem, custe o que custar. Aleluia. E a resposta daqueles servos do Senhor, que tinha o seu coração e o propósito maior de adorar a Deus, a resposta deles foram, no versículo 17 e 18: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode livrar. Isso está no tópico 1 e o subtópico 3, 1.3. Que pode nos livrar. E se não ficar sabendo, ó rei, olha que convicção e que exclusividade que eles tinham em relação à adoração somente a Deus. Ele diz que não serviremos aos teus deuses. Oh, glória a Deus. A resposta deles resultam como que eles tivessem ciência e conhecimento do primeiro mandamento do decálogo. Veja aí o que diz o decálogo, Deuteronômio, capítulo de número 20. Eles tinham ciência deste mandamento aqui,
com certeza. E eles disseram: a gente não pode servir aos teus deuses de maneira nenhuma. Capítulo 20, melhor dizendo, de Êxodo, diz Deuteronômio, mas é Êxodo, desculpe. Capítulo 20, versículo de número 3, diz assim: o mandamento do Senhor a Israel e os seus servos, dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma coisa semelhante do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 5: não te encurvarás a elas. Eles tinham ciência desse mandamento: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então observe que é bem verdade que eles tinham ciência deste mandamento, irmão, né? Por isso que eles disseram a Nabucodonosor, mediante a ameaça, viu, da fornalha que estava preparada para aqueles que iriam negar, se curvar perante aquela estátua de Nabucodonosor. Mas eles disseram: a gente não se dobra, custe o que custar. A gente está firmado na palavra de Deus. Ele diz: não podemos se curvar perante outra imagem de escultura. Aleluia. Então, o que aprendemos nesse primeiro tópico é que a adoração de um cristão é somente de Deus. Somente a Deus adorarás, disse Jesus a Satanás. Somente a Deus, Satanás, adorarás, e a Ele servirás. Somente Ele é digno de adoração. Diga amém. O tópico 2 fala de adoração de um cristão é genuína. A adoração de um cristão é genuína. E essa palavra genuína quer dizer verdadeira, fidedigna, sem mistura, sem alteração, né? A adoração de um cristão, ele se posiciona, como Jesus disse em João capítulo de número 4, versículo 23, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros. Se há verdadeiro, então há falsos adoradores. Não é alguém que adora por imposição. Tem até uma reflexão na lição, eu até sublinhei aqui a reflexão, está na página 22, a reflexão diz que a falsa adoração é fruto de imposição, impor. A verdadeira adoração não, ela é voluntária e regida pelo amor ao Senhor. Alguém que adora de forma falsificada, podemos assim dizer, né? É alguém que está alterando a sua postura de cristão, está se misturando, né? Está sendo atraído por outras coisas, em vez de ser atraído pela presença do Senhor e lhe prestar um verdadeiro culto de adoração, né?
O verdadeiro, o adorador genuíno é aquele servo do Senhor que adora a Deus, que dá glória a Deus, que dá aleluia, se o pregador mandar ou não mandar, né? Levante a mão, glória a Deus. Tem uns que só levanta porque manda. Ou seja, ele tomou aquela atitude de adoração por imposição, por impor a ele. Mas o genuíno adorador, se o pregador mandar, ele dá glória. Se não mandar, ele dá glória. Aleluia! Ou seja, ele é atraído somente pela presença de Deus. Ele não quer saber que é pregador famoso, que é cantor famoso, que é alguém de nome. Não, ele adora a Deus independentemente, aleluia, de quem esteja no culto, de quem não esteja, sozinho, em casa, aleluia, tomando um banho, viajando aonde ele estiver. Se ele for um genuíno adorador, ele não consegue ficar calado, ele não consegue expressar, aleluia, outra coisa a não ser adoração. Mas hoje a gente vê que infelizmente alguns são atraídos por algumas coisas, né? Atraído por algumas coisas, levado ou impor alguma coisa para ele prestar um culto de adoração. Quando se acontece isso, a adoração está sendo alterada, irmão. Eu me lembro de um evento, né? Foi aqui, faz uns anos já. Eu me lembro que estava na escala de um congresso um pregador muito famoso, né? Uma bênção, servo do Senhor, prega em vários lugares, mas esse dia ele não pôde vir. E teve uns irmãos que vieram de fora, né? A gente estava na portaria e eles vieram de fora e perguntou: fulano chegou? Aí a gente falou dizendo: parece que ele não vai vir. Aí ficou esperando lá na frente e fulano chegar, fulano não chegou. Ele pegou a Bíblia dele e foi embora. Disse: meu Deus do céu, esse homem veio adorar quem? Esse homem veio cultuar a quem? Ou seja, ele foi atraído pelo pregador. Quem atrai você ao culto? Quem é que atrai a gente a vir ao culto? Quem é que lhe atrai a gente a vir à igreja, a vir servir aqui no santuário? Quem é que lhe atrai? Diga: Jesus. É Jesus. A gente só está aqui porque Jesus, Ele nos atraiu, irmão. Ele nos atraiu. Aleluia. 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 E um adorador verdadeiro, ele se posiciona dessa forma, aonde estiver, seja um culto simples, seja um culto de pouca gente, seja um culto de muita gente, seja um culto que não esteja um pregador, alguém eloquente, alguém de nome ou não. Um adorador genuíno, ele não quer saber disso não, ele quer saber da presença, aleluia, de Deus, que ele vai sentir e que ele vai adorá-lo. É somente isso. O verdadeiro adorador é influenciado pela presença de Deus. Diga amém. Então, a adoração de um cristão é genuína, é verdadeira. Aleluia. É verdadeira. O tópico 2.2 diz: a genuína adoração é desinteressada, né? A genuína adoração é desinteressada. Para a gente resumir, ou seja, alguém que é genuíno adorador, ele adora a Deus
Se Deus fazer, ele adora. Se Deus não fazer, ele adora do mesmo jeito. Aleluia. Ele não barganha com Deus. Ele não barganha os favores em recompensa pela adoração. Não, senhor, não, senhora. Ele se posiciona, aleluia, e adora a Deus pelo que Ele independentemente do que Ele faça ou não faça. Ele é regido pela adoração verdadeira. Aconteça o que acontecer, se Deus fizer, Ele é Deus e eu adoro. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus e eu adoro da mesma maneira. Porque Ele é genuíno, Ele é verdadeiro. Aleluia, a sua adoração não é desinteressada. Diga amém. O tópico 2 e o subtópico 3, 2.3 diz que a adoração, a verdadeira adoração é resignada. E essa palavra resignada significa conformar-se sem impor, não apresentar resistência, aceitar, sem questionar. Ou seja, o adorador, aleluia, ele adora a Deus em toda circunstância, e isso sem questionar. Ou seja, isso é uma adoração resignada. É como Abraão em Gênesis 22, né? Tomou aquela palavra de Deus, de teste, de fé, aonde Deus pediu o seu filho, e ele não questionou, ele não falou nada, ele não se impôs, ele não apresentou resistência, não reclamou, não saiu. Não disse a ninguém, ficou para ele Deus aquela palavra que Deus tinha direcionado a ele: toma o teu único filho e oferece a mim. Não disse a ninguém. A única palavra que ele disse foi quando chegou perto do Monte Moriá, que estava com os servos carregando as bagagens, os jumentos. A única palavra que ele disse foi essa: olha, ficai aqui, que eu e o moço, a gente vai subir ali e vamos adorar, e voltaremos. Aleluia, aleluia, aleluia. Era como se Abraão estivesse dizendo: Deus pediu meu filho em sacrifício, e eu aceito isso, sem questionar. Diz a Bíblia que quando ele ouviu a voz do Senhor pedindo o seu filho, ele disse: Senhor, eis-me aqui, estou pronto. Faça conforme os teus desígnios, Senhor. E é isso que o adorador, ele se posiciona. Ele aceita a provação, ele aceita a dificuldade, ele aceita as aflições, os testes de Deus, sem reclamar, sem murmurar e sem questionar. Ele simplesmente adora. Aleluia, ele simplesmente oferece adoração, e uma verdadeira adoração resignada é exatamente a expressão de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Abacuque dizendo: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vinde, e o produto da oliveira era minta, e nos currais faltam gado. Oh, glória a Deus. Todavia, era como se Abacuque estivesse dizendo: ainda que dê tudo errado,
Todavia, em todo momento, em qualquer circunstância, eu vou me alegrar no Senhor e vou exultar o Deus da minha salvação. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Eu não sei a dificuldade que você está enfrentando ou passando, ou quem sabe está dando tudo errado, mas nesta noite aqui, o Espírito Santo de Deus, por meio da sua palavra, está dizendo: se alegre na minha presença, porque eu sou suficiente para você. Então adore a Ele em qualquer circunstância. Está sem dinheiro, adore. Está desempregado, adore. Está na aprovação, adore. Enfermidade chegou, o verdadeiro adorador, ele adora. Oh glória a Deus, mesmo que dê tudo errado, Deus está dizendo para você: adore, adore, adore. E para finalizarmos, o terceiro tópico fala as ações divinas na vida de um adorador. O Senhor, Ele age, o Senhor, Ele faz, o Senhor, Ele é o Deus que opera na adoração. Como afirmamos anteriormente, o propósito de um genuíno adorador é agradar a Deus e não buscar favores ou recompensas. Contudo, há um princípio divino e bíblico até nas Escrituras que diz: porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Creia nesta noite que se você adorar de forma genuína, aleluia, Deus, Ele pode galardoar a tua ação de adoração. Como diz aqui, creia que há uma bênção ao que se propõe a viver uma vida de adoração. A adoração atrai a presença de Deus. A adoração produz livramento, como aconteceu naquele episódio dos jovens. A adoração, aleluia, fiel, ela muda sim tua ação. Você crê que há um agir de Deus quando você adora? Você crê que há um agir de Deus quando você se propõe a adorar a Deus de verdade? Você viu o que aconteceu com os jovens? Foram lançados na fornalha de fogo ardente e aquecida 7 vezes mais. Matou até os oficiais que foram lançar eles na fornalha, mas eles não morreram. Deus chegou primeiro. Deus deu um livramento, a presença do Senhor se manifestou ali naquele lugar, e o nome do Senhor, Ele foi glorificado, porque aqueles homens se propõem fielmente a expressar uma adoração de verdade ao único Deus de Israel. Você está preparado para o que vai acontecer se você adorar a Deus de verdade? Sem falsidade, sem interesse algum? Deus age. Eu me lembro que eu muito jovem ainda e estava indo para uma oração de mocidade. Aquilo foi uma experiência que até hoje eu me lembro. Tinha, eu acho que uns 16 para 17 anos. Naquele tempo a gente orava mais.
e ia para a oração da mocidade ainda muito cedo. Às vezes chegava mais primeiro do que a dirigente, ficava em oração, pegava a chave com o irmão ao lado da igreja e ficava em oração. Mas numa segunda-feira eu fui, e aquela segunda-feira, aquela noite, uma noite marcante, e eu pude perceber que vale a pena servir a Deus com fidelidade. Quando eu vou para a igreja, uma pessoa conhecida gritando desesperadamente, porque havia uma família que estava ali, era uma vizinhança da igreja, que estava um homem endemoniado, quebrando tudo, arrebentando tudo, tinha quebrado cadeira, tinha revirado o sofá, aquela coisa, a ação das trevas mesmo. E a pessoa que estava passando na rua foi eu, com a Bíblia, bem simples, com a sandália no pé, não tinha muito recurso, tinha uma calça só na época. E o abençoado chamou e disse: olha, tem alguém ali que está precisando de você. Disse: meu Deus, que é? E quando eu fui para aquela casa, aquele homem violentamente pegando o sofá assim, jogando uma coisa, uma força sobrenatural. Eu me lembro que quando eu cheguei na cozinha da casa, né, e olhei a cena, eu levantei as mãos e disse: Jesus, vem cá agora. Aquele homem deu uma carreira pela porta da sala, saindo para a rua, tão grande, irmão. E eu fui entrando na casa dizendo: Jesus, vem cá, Jesus, vem cá. Quando eu cheguei na sala, aquele homem vinha liberto, para a glória de Deus, dizendo: o que aconteceu, irmão, o que aconteceu? Eu digo: você estava fora de si, senta aí. E Deus fez a obra. Eu disse para ele: Jesus chegou primeiro, você precisa dele. Ele não aceitou, mas Jesus fez a obra. Você crê que numa levantada as suas mãos, Deus desce com livramento? Aleluia, você acredita que se você se propor a viver uma vida genuína de uma adoração intensa a Deus, Deus é capaz, aleluia, de fazer o sobrenatural, aleluia, de dar livramento, de fazer algo acontecer na sua vida surpreendente. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Levante a mão para cima, aleluia, e receba do Senhor autoridade no erguer das suas mãos. Quando você adorar, quando você se propor para adorar a Deus, quando você se propor, aleluia, dentro da sua casa e erguer estas suas mãos santas, Deus vai colocar autoridade nas tuas mãos, para quando tu erguer ela, cantando, dando glória, exaltando, aleluia, vacionando, reverenciando o nome do Senhor. Deus está dizendo: eu irei descer com livramento, aleluia, enquanto tu adora, eu visito, aleluia, os teus filhos, enquanto tu adora e exalta o meu nome, eu visito a tua parentela, enquanto tu adora, eu faço uma ação sobrenatural por ti, adorador. Se propôs a adorar nesta noite, se propôs a adorar nesta noite, se propôs a adorar a Deus nesta noite, e creia que o sobrenatural, aleluia, o sobrenatural de Deus, eu sinto a presença do Senhor aqui nesta noite, aleluia.
dizendo para a igreja aqui nesta noite, quando você se propor a me adorar, eu vou fazer o que tu não podes fazer. Eu sou capaz de, aleluia, deter a força do fogo quando um adorador se posiciona para me adorar. Eu sou capaz de parar, aleluia, o vento, as águas, a tempestade, quando um adorador genuíno, verdadeiro, autêntico, ele se propõe. Oh glória, 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 oh glória. Eu quero orar por você nesta noite com autorização do pastor. Pastor, fique de pé em nome de Jesus. Você que está aqui nesta noite e que ainda não se propõe a entrar nessa atmosfera de adoração, Deus está te convidando a adorar. Deus está te convidando a lhe dar adoração, a lhe dar uma homenagem. Adorar é homenagear alguém. Levante as suas mãos nesta noite. Levante a sua mão nesta noite. Levante as suas mãos nesta noite. Se sentir, levante as tuas. E começa a dar glória a Deus nesta noite. E creia que Ele vai, aleluia, agir. E Ele com certeza já está agindo. Eu estou sentindo nesta noite o agir do Deus, aleluia, aleluia, do quarto homem da fornalha. Adora nesta noite. Diga: Senhor, eu quero te adorar, custe o que custar, aconteça o que acontecer, venha o que vier. Rasga o coração nesta noite. Que me couve a sé. Você que está preocupado com os teus que está lá fora, comece a adorar nesta noite. Deus está dando livramento. Deus está fechando a cova. Deus é capaz, aleluia, de mover o alicerce de uma prisão quando alguém se propõe a adorar de verdade. Preso, Paulo e Silas estavam lá na prisão, mas havia adoração. E Deus agiu. Deus agiu. Deus está agindo. Quem está adorando nesta noite, Deus está dizendo: eu estou agindo. Eu estou atuando ao teu favor. Eu estou atuando ao teu favor. Então adore nesta noite. Vou finalizar com um corinho que fala sobre adoração. Se a irmã puder nos ajudar, é um hino de adoração.
Deixa eu adorar do meu jeito. Deixa eu adorá-lo do meu jeito. Deixa eu adorar. Na simplicidade da minha voz, deixa eu adorar. Não me ignore se eu quebrar meu vaso aqui e o nardo puro eu derramar. Esse foi o jeito que eu descobri para lhe adorar. Aleluia, aleluia. É pouco, mas tudo que eu tenho é adoração. A igreja, aleluia, aleluia. É pouco, mas tudo que eu tenho é adoração.